Hoje a minha abordagem sobre meio ambiente vai ser com relação à legislação. As leis que regem as relações entre nós, seres humanos, e o meio ambiente. Leis que são necessárias, obviamente, especialmente as leis municipais. É claro que só as leis só elas não são suficientes. Até porque infelizmente a gente tem no Brasil essa coisa de lei que pega e lei que não pega, né? Às vezes uma lei avançada, importante no campo socioambiental, simplesmente não é levada a cabo do ponto de vista do propósito do legislador pelos órgãos necessários e muitas vezes o executivo municipal. Mas existe uma legislação extremamente importante nos municípios, que é o Plano Diretor Municipal, o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado, como chamou, né, o saudoso jurista Eli Lopes Meireles. O Plano Diretor, ele traça as regras para o desenvolvimento da sociedade, contemplando os mais diversos aspectos, o ambiental, o social. E depois, com o advento do Estatuto das Cidades, no início do ano de 2000, tudo isso ficou mais consolidado, especialmente no que diz respeito à importância de cada município ter seu plano diretor e, principalmente, que ele seja feito com a participação popular. Ora, é no município que a gente vive, né? Não é no estado, não é no país que são abstrações, né? Nós vivemos no solo municipal e aqui a legislação tem que se consolidar de fato. E, portanto, na feitura do plano diretor é de fundamental importância que as pessoas participem. Eu quero relatar, me permitam, a minha experiência quando vereador em Sorocaba, entre os anos de 1993 a 2004. Desde que assumi como vereador, eu reclamava na época a ausência de um plano diretor que fosse atualizado. Naquela época, o plano diretor que existia tinha mais de 30 anos, uma coisa absolutamente desconectada com a realidade local. E depois de muito tempo, o executivo resolveu fazer um plano diretor, mas fez 2 audiências públicas ou 3 e pronto, mandou para a Câmara. A gente resolveu fazer diferente, eu digo legislativo municipal. Eu propus a formação de uma comissão que pudesse ampliar o debate com a sociedade. Coordenei um trabalho intenso de debates que duraram um pouco mais de 6 meses, discutindo vários aspectos, né? O aspecto ambiental, o aspecto urbanístico, o aspecto social. No caso de Sorocaba, uma região metropolitana e, portanto, as inter-relações do plano diretor com os municípios vizinhos. A gente não pode deixar de considerar que, do ponto de vista ambiental, não existe, na prática, não existe fronteiras entre municípios que a gente estipula por normas, sobretudo por normas legais. Né, o rio que vem poluído da montante, não adianta muito o município ajusante, que esteja embaixo, fazer a despoluição quando toda a carga poluidora vem de um município, às vezes até maior, de cima. Então é preciso, por isso existem os comitês de bacia, que veem toda uma bacia hidrográfica e tentam fazer com que as ações sejam articuladas entre os mais diversos municípios que compõem aquela bacia hidrográfica. Então, é importante esse tipo de análise também de um plano diretor, qual a relação que ele guarda com os municípios do entorno. Mas voltemos à história da participação popular. Ela é de fundamental importância, porque embora técnicos, arquitetos, urbanistas, engenheiros, ambientalistas possam se debruçar sobre uma mesa com um mapa e dar uma olhada naquilo lá e discutir, às vezes no debate com a população surgem elementos extremamente importantes. Eu quero aqui dar uma ilustração daqueles debates aos quais eu me referi. Quando a gente debateu no plano diretor de Sorocaba as inter-relações com os municípios do entorno, representantes de vários municípios participaram e ressalto o município de Porto Feliz.
representantes do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, em especial, de Porto Feliz, estiveram presentes e disseram o seguinte: olha, no zoneamento urbano que vocês estão propondo para Sorocaba, a área industrial, uma parte da área industrial está localizada nas cabeceiras do Ribeirão Avecuia, que é o ribeirão que abastece a nossa Porto Feliz. Portanto, qualquer tipo de acidente do ponto de vista industrial pode contaminar de uma forma muito grave o nosso manancial. Diante disso, a gente propôs uma alteração. E veja só, uma alteração que era importante e que acabou acontecendo. Outras alterações aconteceram no projeto inicial por conta dos debates acontecidos. Mas voltemos novamente às questões de caráter ambiental. O plano diretor, ele tem que, de alguma forma, tentar resolver os conflitos entre a expansão urbana e os interesses ambientais, que nada mais são do que os interesses da boa qualidade de vida da população daquele município. Então, por exemplo, uma área que seja sensível do ponto de vista da quantidade de nascentes que possa ter, ela não pode ser intensamente urbanizada, ela não pode sofrer uma degradação por conta de um zoneamento mal feito. Do ponto de vista, por exemplo, da preservação, conservação de determinados fragmentos florestais, a gente pode pensar no plano diretor, como foi feito em Sorocaba, na integração dos diversos fragmentos formando corredores ecológicos. Uma outra característica do plano diretor: ele não é feito para um governo, ele é uma política de Estado. Portanto, quando a gente fala, por exemplo, em formar diversos parques que, no seu conjunto, acabam gerando um corredor de fauna, isso pode não acontecer em um governo, mas pode começar em um governo, depois ter continuidade no outro, e no outro, e no outro. Então, isso é muito importante, este entendimento é muito importante, que o plano diretor não é uma política de governo, de um governo, é uma política de Estado. Mas uma coisa extremamente importante que a gente não conseguiu efetivamente em Sorocaba. Aliás, duas coisas. A primeira coisa é que a Câmara Municipal receber o conjunto de sugestões da sociedade possa analisar com critério essas sugestões. Isso às vezes não acontece porque o jogo de interesses é muito grande. É claro que tem interesses que são legítimos quando eles proporcionam a uma pessoa, a um grupo, né, a possibilidade de ganhar dinheiro dentro do município, isso é legítimo. Mas não pode conflitar com o interesse coletivo. O interesse coletivo, ele tem que ser preponderante. Então, o que aconteceu lá na Câmara de Sorocaba, através de várias emendas de vereadores, é que, desconsiderando estudos feitos, sugestões da população, algumas emendas vieram para resolver situações específicas de uma pessoa, de um grupo, e, é claro, a Câmara, através do seu plenário, é soberana, e aí muitas emendas foram aprovadas por conta de articulações de vereadores, jogo de interesses políticos, conflitando, repito, com os estudos feitos e com interesses maiores da população. Então a participação da população no processo de elaboração do plano diretor é importante, mas depois de todo o acompanhamento no legislativo, nas votações, é de fundamental importância. E por último, a outra importância grande que se tem é na hora da implementação daquilo que está disposto no plano diretor para que ele não vire letra morta. Então é fundamental que se crie uma comissão de acompanhamento da implementação dos dispositivos contidos no plano diretor aprovado. E essa comissão ela tem que ser feita de maneira a contemplar os mais diversos interesses, contemplar os mais diversos segmentos sociais, ter entre as pessoas técnicos como urbanistas, como ambientalistas, mas ter também setores populares que possam defender os interesses gerais da população. É isso, plano diretor e meio ambiente. O plano diretor, ele não resolve tudo, mas ele é um instrumento legislativo extremamente importante. E a importância não é só na elaboração do plano diretor da cidade, mas a previsão de revisão do plano diretor, porque ele não pode ser uma norma também
que engesse o desenvolvimento da cidade. Ele tem que traçar diretrizes, mas a cidade tem a sua dinâmica e ela tem que ser respeitada. É isso. Por hoje é só. Deixe seu comentário aqui se você tiver uma opinião diferente ou até concordando com o que a gente abordou neste vídeo. Tá bom? Um abraço, até mais.